Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Nós hoje vamos começar o nosso curso de ensino híbrido, como vocês pediram. Serão 4 aulas, 4 vídeos, em torno de 20 a 30 minutos. A gente vai ficar com vídeos pequenos, mas mais focados em cada parte que a gente for desenvolvendo. Como vocês receberam, nós temos uma previsão de trabalho com relação a alguns tópicos do ensino híbrido. Hoje nós vamos ver o que é ensino híbrido, as vantagens e desvantagens, né? Depois nós vamos continuar com modelos de ensino híbrido, sala de aula investida, quais os benefícios do ensino híbrido, como implementar o ensino híbrido no mundo corporativo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação híbrida em modelos pedagógicos disciplinares, metodologias ativas com tecnologias digitais. A gente vai terminar com isso. Por que nós vamos terminar com isso? Porque a gente retoma o que começou. Ensino híbrido, ele se associou às metodologias ativas. Por quê? Porque já adiantando para vocês, o ensino híbrido, ele dá autonomia, ele trabalha a autonomia da criança ou do adolescente, a construção do conhecimento por esse estudante. Então, ao fazer isso, esse nosso meio de transmitir conhecimento hoje, de construir conhecimento, que é o ensino híbrido, ele se associa demais com as metodologias ativas e ele é muito utilizado em escolas que querem trabalhar essas metodologias, né? Tem muito a ver com o construtivismo, mas não é aquele construtivismo cego, é um construtivismo voltado para realmente a autonomia do aluno. Vocês vão receber uma pequena avaliação de 5 perguntas sobre essa aula. Cada aula vocês vão receber uma avaliação. Vocês receberão também um material. Essa avaliação vocês conseguirão responder também lendo o material. Eu indico onde está cada parte dela. Então vamos lá. Erros. Eu queria trabalhar com vocês. Antes da gente começar, da gente entrar realmente no ensino híbrido, eu queria trabalhar com vocês sobre 4 erros pedagógicos do ensino remoto que foi detectado, foram feitas algumas pesquisas. Foi feita uma pesquisa a nível mundial, mas foi feita também uma pesquisa adaptada no Brasil, com 33, mais ou menos, mil jovens no Brasil inteiro, falando sobre alguns erros que nós temos cometido com relação ao ensino remoto. Já que nós estamos falando de ensino híbrido, que vai ser a continuação desse ensino remoto, ou já está sendo em algumas situações, eu queria abrir falando sobre esses 4 erros pedagógicos. O primeiro deles foi transpor ou adequar sem acuidade técnica alguma o modelo aula que nós empregamos desde o século XIX. Só para nós termos uma ideia, a aula ela tem de 40 a 50 minutos, não é por uma questão científica. A gente pode, alguém que estudou bastante, quanto que teria uma aula e nós decidimos que seja 50 minutos ou 40 minutos. Não, foi por pura mera adivinhação. No século XVIII, XIX, a ideia era formar pessoas para trabalhar em fábrica. Então, formar pessoas apenas para apertar um parafuso, fazer algo bem simples. E eles pensaram o seguinte: quanto tempo nós levamos para ensinar uma pessoa algo simples assim? Mais ou menos. Dá para fazer isso em 40 minutos, 50 minutos. Então a aula terá 40, 50 minutos. Mas nunca se pensou realmente, psicologicamente, quanto que um ser humano, quanto que a sua atenção ela consegue ser mantida numa aula. Por quanto tempo? E aí, com a pandemia, nós descobrimos que nós temos um tempo muito razoável, no máximo 20 minutos. E quando isso é vídeo, a nossa atenção a partir dos 5 minutos em um vídeo, ela começa a cair bastante e depois dos 30 ela despenca de vez. Então, com essa pesquisa, nós descobrimos coisas alarmantes, que, por exemplo, os últimos 60% da aula, de uma aula de 50 minutos,
o aproveitamento gira em torno de 5% daquela aula. Então isso é grave e nós estamos tendo aula aí de 50 minutos. Tem professores que têm 2, 3 aulas seguidas. Imagina só, você com aula de física, 2 aulas de física seguidas, sendo que o aproveitamento só foi nos primeiros 20 minutos. Isso é terrível. Então isso foi o primeiro erro que nós cometemos. Como é que a gente poderia sanar isso? Esse mesmo painel que pesquisou isso disse o seguinte, sugeriu, olha, o ideal seria nós passarmos mais tempo preparando atividades para que os alunos respondam essas atividades em casa, sem estarem logados ou sem estarem ali online com o professor, e as aulas fossem com menos tempo. Vamos dizer, nós poderíamos ficar com 20 minutos de aula, né? O professor resumiria bastante o conteúdo, passaria os 20 minutos online e depois gravaria alguma coisa para assistir depois, ou trabalharia atividades em que o aluno pudesse, a partir de uma pesquisa feita com indicação do professor, responder aquela atividade. Nós estaremos trabalhando realmente o ensino, uma parte do ensino híbrido, que o ensino híbrido a gente vai já ver o que é realmente, mas uma parte dele nós estaríamos trabalhando aí. Então, o principal problema, o primeiro problema foi esse. Então, a concentração em tempos de pandemia diminuiu ainda mais, incluindo os adultos, pais ou responsáveis pelos nossos alunos. Uma pesquisa que eu já citei recente, envolvendo 33 mil jovens de 15 a 29 anos no Brasil, revela a angústia e pedido de socorro das escolas. O segundo ponto foi desconsiderar a interatividade típica das novas tecnologias de educação. Isso foi um ponto tremendo. Então, por mais que alguns professores se esforcem em trabalhar essa questão de buscar interatividade com os alunos, a plataforma ainda tem sido muito expositiva. Então o professor fala, os alunos escutam. Quando escutam, a maioria deles dormem, a maioria deles nem acordam para assistir a aula, ficam na cama. Então, às vezes você tem uma sala de 40 alunos, 10 estão ali assistindo a aula, daqueles 10, 2 estão com a câmera ligada, aqueles outros 8 ninguém sabe o que está acontecendo com eles, onde é que eles estão, se estão prestando atenção, se estão aprendendo realmente. Então essa interatividade típica das redes sociais, típica do YouTube, dê uma olhada em uma live de coisas que os nossos alunos gostem, por exemplo, uma live de qualquer artista, qualquer pessoa que eles gostem, e dê uma olhada na interatividade deles com isso. Claro que isso chama muito mais atenção do que uma aula nossa, mas dê uma olhada o quanto que as redes sociais para eles é um espaço de fala, é um espaço de comunicação, e essa comunicação não tem acontecido nas aulas, né? Então isso também é um dos pontos que foi detectado por essa pesquisa. Então, se há algo significativo no uso das novas tecnologias pelas crianças e adolescentes, é a interatividade. Então, como eu falei, basta você acompanhar como é no YouTube, Instagram e etc. Então, falta essa interatividade. Então, um dos pontos, pegar uma aula que era antiquada, que já é antiquada, a nossa aula do ponto de vista de exposição, e ainda pegar uma ferramenta de última geração e continuar com essa aula do mesmo tamanho, com o mesmo formato. Isso é terrível. Outro ponto que foi detectado, o foco no resultado, no IDEB e no Enem, negando o desequilíbrio emocional dos alunos. Então nós despejamos atividades sem parar, numa sequência desumana, erramos por ansiedade pedagógica, esquecemos de entender antes as condições concretas de estudo de nossos alunos, saltamos no mundo real para a construção idealizada de uma aula normal em meio ao caos. O que está acontecendo? Algumas escolas ainda estão muito preocupadas com o índice, com reprovação e isso e aquilo, números, apenas números. E como é que vai ficar nosso IDEB, como que vai ficar nossos alunos no Enem, sem a gente entender que nós estamos com mais de 300 mil mortos atualmente, agora no dia 31 de março de 2021. Então nós temos mais de 300 mil mortos, nós temos
a maioria das famílias dos nossos alunos conhece alguém que foi infectado, que foi hospitalizado, tem algum parente que foi hospitalizado, tem algum parente que morreu, e nada disso parece que foi levado em consideração ou que é levado em consideração pela escola. Então esse desequilíbrio emocional dos nossos alunos, ele é de suma importância para a aprendizagem. O Henry Valo fala muito bem disso, de como o fator emocional prejudica na aprendizagem. Então, será que nós estamos preocupados com isso? A pesquisa detectou que não é uma preocupação da escola, no geral, é claro, com relação a esse assunto. Acreditar que há uma enorme distância entre educação e desenvolvimento social. Então, a educação ela acontece na escola, na família e nos outros espaços de educação. E a gente parece que de uma hora para outra, todo aluno tinha um tablet, todo aluno tinha um celular, todo aluno tinha um computador. E não, essa não era a realidade, não é a realidade. Então, só na metade do ensino remoto que nós fomos ver, mas tem alunos com chip, sem chip, ou deram um chip para um aluno, por exemplo, da Claro, sendo que na região dele só pega TIM. Então, para que dar aquele chip da Claro para um aluno que na região dele só pega TIM ou Vivo? Então, não teve o cuidado de saber que a educação, a escola, ela é uma extensão da sociedade na qual ela está inserida. A escola não está à parte da sociedade. Se nós temos pobres, miseráveis na sociedade, nós teremos pobres, miseráveis também na escola, né? Então, esses problemas familiares não foram levados em consideração. Nós não queremos saber como nossos alunos estão aprendendo, como eles estão assistindo aula. Isso também foi um erro. Passando esses minutinhos sobre os 4 erros que eu tinha que falar para vocês sobre isso, para que a gente comece realmente no ensino híbrido. Então, o que é o ensino híbrido? O que vem a ser o ensino híbrido? Sem dúvida, o ensino híbrido é uma das maiores tendências educacionais do século XXI. Basicamente, significa misturar aulas online e presenciais. Toda vez que você ouvir falar em ensino híbrido, é basicamente isso. É a mistura de aulas online e presenciais. Então, a grosso modo, seria o aluno ir para a escola 3 dias na semana ou 2 dias na semana. Depois, os outros dias que restaram na semana, ele ficaria em casa pesquisando baseado num roteiro que o professor passou, para que ao voltar na escola, aquilo seja discutido com os professores e alunos. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que o aluno teria mais autonomia em construir seu conhecimento. O aluno desenvolveria também uma atitude de pesquisador, uma característica de pesquisador, porque ele ia aprender a pesquisar baseado no que o professor passou, o roteiro que o professor passou, quais são os objetivos daquela pesquisa. Então, um exemplo, o professor vai dar em acentuação gráfica, né? Então ele diz para o aluno, olha, semana que vem a gente vai ver a acentuação gráfica, mas já que vocês vão ficar 2 dias em casa, 3 dias em casa, então eu vou passar tópicos aqui para que vocês pesquisem sobre a acentuação gráfica. Baseado nesses tópicos, eu quero que vocês tragam a opinião de vocês sobre esses tópicos. Se foi difícil, se foi fácil, qual foi mais difícil. Por exemplo, todas as proparoxítonos são acentuadas. Tá lá, é a mais fácil. As oxítonos terminadas em OAs e em são acentuadas. Fácil. As paroxítonos são mais difíceis. Tem 9 regras ali, terminado em PS, em R. Então, são mais difíceis. O professor já vai passar essa pesquisa sabendo basicamente qual é o resultado dela. Mas alguns alunos poderão trazer por que aquilo é mais difícil, por que não é. Ao trazerem para a escola, aquilo vai ser, de certa forma, reconfigurado com os outros alunos, né? Então aquilo que foi, por exemplo, fácil para o João, foi difícil para a Maria, foi mais ou menos para o Leonardo, e aí juntando tudo isso, o professor vai tentar costurar junto com os alunos a aprendizagem. É basicamente isso. A premissa
A premissa dessa metodologia é colocar o aluno como protagonista do próprio caminho na educação, ganhando mais responsabilidade sobre o próprio saber. O professor, por sua vez, se torna o orientador, valorizando e estimulando a autonomia do aluno. Então, o professor, como eu acabei de dizer, ele vai ser um orientador, mas ele vai estar ali não apenas para mandar, ele vai estar ali para direcionar o aluno para a aprendizagem daquele conteúdo. Vai ser solto. No ensino híbrido, não há competição entre professor e tecnologia. O primeiro faz do segundo sua ferramenta para potencializar a aprendizagem de seus alunos. Então, no ensino híbrido, não é que o professor vai perder espaço para a tecnologia, não tem nada a ver. O professor vai usar a tecnologia para o seu aluno aprender mais e melhor. Então, durante o curso, nós vamos ver como isso acontece. Quais são os modelos, a sala de aula invertida, como isso realmente acontece durante o curso, a gente vai ver. Nessa primeira aula é apresentando para vocês no geral, mas já estou dando algumas dicas de exemplos e tudo mais. Como surgiu o ensino híbrido? Foi com a pandemia? Não. A pandemia ela trouxe a necessidade da apresentação do ensino híbrido. O termo blended learning surgiu por volta do ano 2000, mas lá nos Estados Unidos, na década de 50, já tinha um ensino híbrido, bem parecido com o que é hoje, em cursos educacionais voltados para empresas. Mais recentemente, a metodologia evoluiu e começou a ser usada em sala de aula. O ensino híbrido ele começou nas empresas, os funcionários tinham acesso ao sistema, levava parte daquilo que eles acessaram para casa, faziam alguma determinada atividade e depois retornavam para a empresa. Esse ensino híbrido começou aí. Depois a escola percebeu que com a educação à distância, isso melhorou bastante o resultado dos alunos. A ideia é apresentar um problema ao aluno e estimulá-lo a buscar a solução por conta própria, com a orientação do professor, claro, a fim de unir ao processo de aprendizado o estímulo necessário para o desenvolvimento da autonomia do estudante e sua proatividade em buscar o conhecimento. Nós temos o Paulo Freire, que sempre defendeu a autonomia do estudante, buscar estimular para que o estudante resolvesse problemas e a partir daí ganhasse autonomia. Claro que o ensino híbrido, Paulo Freire morreu em 97, o ensino híbrido só se popularizou depois dos anos 2000, ele não teve tempo de discutir isso. Algumas pessoas dizem que ele poderia ser contra, porque o contato professor e aluno, nesse caso, mas a gente vai explicar depois que isso não é tão ruim. Mas a base do pensamento de Paulo Freire, está aí no ensino híbrido. O adolescente, criança tem a oportunidade de construir isso. Então poderia ser que ele fosse a favor ou contra, ninguém sabe, já morreu, mas fica essa dúvida. Nos últimos 20 anos, o ensino à distância vem ganhando grande popularidade. Então, o Paulo Freire, a gente sabe que talvez ele fosse contra o modelo atual do ensino à distância, mas ele era a favor, sim, do ensino chegar a todos os lugares, e o ensino à distância tem esse objetivo, né? Então, isso também é um ponto positivo, porque o ensino híbrido ele está dentro da educação à distância. A primeira lei reconhecendo essa modalidade em todo o país surgiu em 1996. Ao longo dos anos, novas legislações foram surgindo a fim de regulamentar a prática da EAD, totalizando até o momento 4 decretos e 2 portarias. Eu coloquei aqui os decretos e portarias para vocês, além da LDB. Todos esses decretos e portarias falam da educação à distância e, por consequência, também falam do ensino híbrido. Logo se iniciou o uso de práticas didáticas que aliavam novas tecnologias com a rotina das salas de aula, além da implementação dos ambientes virtuais de aprendizagem, que funcionavam a princípio apenas como um portal do aluno, e hoje contam com diversas ferramentas voltadas para o ensino híbrido. Hoje nós temos ferramentas belíssimas em AVAs no Brasil inteiro, faculdades e universidades. Nós temos vários ambientes virtuais muito bons, né, de alta tecnologia, que o aluno se sente à vontade, não tem dificuldade alguma de operar. E como ele fala, isso se tornou o ambiente de aprendizagem do aluno, mas um ambiente apenas de
de postar as suas atividades. Então, foi aí que o ensino híbrido surgiu. Eu sempre digo que toda tecnologia, não adianta, toda nova tecnologia, ela vem de uma ideia mais antiga. Por exemplo, vamos aqui pensar no Uber. O Uber é uma ideia brilhante, magnífica, mas ela partiu da ideia do táxi. Claro que ela potencializou essa ideia. Se a gente pensar na OLX, por exemplo, né? A gente pensa na OLX. O que é a OLX? Um lugar onde pessoas que não querem mais um ambiente virtual, onde pessoas que não querem mais um objeto vendem para outros que estão precisando. Se a gente for ver em Teresina, o cartão postal de Teresina por anos foi o troca-troca, né? E o que era o troca-troca? Um ambiente físico de pessoas que não queriam mais uma coisa, que colocava lá para ser vendido para outro que queria aquilo usado. Então a OLX foi apenas uma transposição do troca-troca para um ambiente virtual. Foi uma bela ideia, uma belíssima ideia, que o cara que teve a ideia ficou milionário, mas essa ideia já existia do ponto de vista físico. Virtualmente não, e ele criou, né? E a partir daí criaram vários outros. Então o ensino híbrido, se você for prestar atenção, quando nós fazíamos o supletivo, quando tinha o supletivo, ainda hoje algumas escolas trabalham, mas outra nomenclatura, né? Mais supletivo. O aluno ia àquele determinado ambiente, que é o EJA, o NEJA, hoje em dia, você vai àquele determinado ambiente, aquela escola, pega o que tem para estudar, vai para casa, estuda, depois no dia vai fazer a prova. Isso é muito parecido com o ensino híbrido. Só que o ensino híbrido tem a ferramenta digital a seu favor, né? Então, hoje em dia, eu nem preciso ir mais lá. Eu vou lá, eu pego na internet aquele conteúdo, estudo, faço a prova online ou vou lá fazer a prova no dia, tá bom? Então é basicamente isso. Já existia, foi potencializado como tudo em tecnologia hoje. Quais são as vantagens em se adotar o ensino híbrido? Eu vou falar aqui para terminar das vantagens e desvantagens, depois nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo. Uma das vantagens: para os alunos, a principal vantagem é a autonomia que lhes é conferida sobre o próprio processo educacional. Além de empoderar o estudante, o ensino híbrido possibilita uma educação mais personalizada, se moldando às suas aptidões, auxiliando que ele tenha a possibilidade de progredir no seu próprio ritmo. O ensino híbrido, uma das vantagens é essa ideia de, na sala de aula, os alunos são obrigados a basicamente ter o mesmo ritmo, já que não tem tempo. Tem lá o Zezinho que faz a tarefa rápido, tem o João que já é mais lento, tem a Maria que já é mais lenta. Então o Zezinho fica fazendo o quê? Né? Então no ensino híbrido, como você está trabalhando em casa, pesquisando em casa e tudo mais, você vai à escola apenas para juntar aquilo que foi pesquisado sob a orientação do professor, né? Então o ritmo fica mais respeitado porque vocês estão separados, os alunos estão separados. Sendo parte do ensino à distância, além de suplementar o conteúdo já visto em casa, é possível também que o aluno já seja introduzido ao assunto nas próximas aulas com antecedência. Os assuntos das próximas aulas, como eu citei agora há pouco, sobre um assunto de acentuação gráfica, né? Então o professor pode adiantar assuntos do próximo temas dos próximos assuntos, e para que os alunos já cheguem na escola com algo sobre aquilo, e o professor tentar costurar com os alunos aquela nova aprendizagem, tá bom? Eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso trabalhar eu iniciando o conteúdo na escola, os alunos levando para pesquisar parte daquele conteúdo fora da escola, em casa, depois trazerem a devolutiva. Ou eu posso antecipar, os alunos produzirem algo fora, chegarem na escola e eu juntar em tudo isso. Eu posso criar grupos de WhatsApp, eu posso criar grupos de conversação, para que esses alunos alimentem esse grupo com o que eles estão fazendo, para que eu me antecipe o que vai acontecer na aula, entendeu?
Posso fazer de toda maneira, desde que seja híbrido. Com o ensino híbrido, o aluno pode acessar seus conteúdos e estudar em qualquer lugar, a hora que preferir. O professor, quem trabalha com ensino híbrido, deixa a plataforma à disposição do aluno, né? Deixa os temas para serem pesquisados à disposição do aluno, para que esse aluno vá se alimentando daquilo até o dia da aula presencial. E as desvantagens? Tem desvantagens, professor? Tem. Todas elas são atenuadas, mas tem suas desvantagens. Primeira delas, muitos se questionam se a implementação da tecnologia nas escolas não afetaria a relação entre alunos e a relação aluno-professor, o que são partes essenciais na experiência na escola, sobretudo no ensino básico. Isso acontece porque muitos confundem ensino híbrido com ensino à distância. Nós temos que nos atentar para as especificidades dos métodos e separar as coisas. O ensino à distância costuma requerer pouca ou nenhuma presença em sala de aula. Já o ensino híbrido é parte online, parte presencial, essencialmente. Então, tem essa desvantagem da relação aluno-aluno e professor-aluno, mas não é de total, porque o ensino híbrido ele requer que em algum momento eles se encontrem. E nesse encontro há relação, né, de professor-aluno e aluno-aluno. Como implementar o modelo de ensino híbrido? Então ele é basicamente essa figura aí. Ela é a construção paulatina. O ensino híbrido ele tem uma ideia geral, mas ela é a construção. Então, a cada mês que aquilo for acontecendo, aquilo vai ser avaliado, reavaliado, para saber se aquilo está sendo certo ou não. Por quê? Porque o ensino híbrido, ele é o meio termo entre a educação à distância e a educação presencial. Por isso, é algo que tem que ser avaliado a todo momento, se não está tendo um exagero à distância ou um exagero presencial. Tem que ser algo equilibrado. E o exagero que é com relação ao tempo? Nem sempre. Eu posso ter, dependendo do conteúdo, eu posso ter o maior tempo presencial ou o maior tempo online, ou o maior tempo offline. Então, isso depende bastante do conteúdo, depende bastante do planejamento dos professores. Então, os professores vão estar construindo esse ensino a cada momento. Então, como implementar? Nós vamos ver nas próximas aulas, modelos, como implementar, qual o melhor modelo, como desenvolver isso na escola e tudo mais, tá bom? Respondam a atividade, envie para o meu e-mail e vocês, para que isso sirva para eu poder fazer a minha avaliação também sobre o que foi repassado e vocês também fazerem a avaliação de vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.